Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa continuar presente conosco. Boa noite aí para o seu Antônio. Boa noite para a Angélica, lá de Ourinhos, para toda a família. O pessoal está chegando aqui. Você que vai chegando aí, vai deixando aqui o seu boa noite aqui para a gente, né? Aí. Então, deixa o seu boa noite. Boa noite para Meire, né? Para Mirelle. Aí, vamos ver aqui. Voltando um minutinho. Boa noite para o Ronaldo, lá do bairro Caxambu, em Conceição dos Ouros, para toda a família. Boa noite para a Mariana, para o Jones, né? Boa noite também para a Andréia, para o Rildo. Boa noite para a Edileuza. Aí o pessoal chegando. Boa noite, Daneide, seu Enos. Boa noite também para a Mara. Irmãos, são 20 horas. Nós vamos iniciar. Boa noite aí para a Vilma. Nós vamos iniciar então o nosso culto, né, de adoração essa noite. Boa noite, seu Antônio Vieira. Quero convidar você a abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de João. Primeira carta de João. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João. Capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 7 até o versículo de número 21. 1 João, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 21. Boa noite aí para Nelly, boa noite para Mirelle, boa noite para o Sebastião, boa noite para o Fábio. 1 João, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 21. Boa noite para Irene, para o Timóteo. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos e irmãs. 1 João, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 21. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus,
ame também o seu irmão. Que texto maravilhoso esse, falando sobre a manifestação, sobre a expressão do amor de Deus para conosco. O meu versículo predileto nesse capítulo 4 aqui é quando fala o versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Fazendo uma alusão a João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a Bíblia fala que é amor. E Ele nos ama. Ele nos amou, ama e sempre amará. E é esse Deus que nós vamos orar agora. É para esse Deus que nós vamos orar nesse momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos e, junto comigo aí, orarmos ao nosso Deus. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra. E que texto maravilhoso esse, Pai, registrado na Tua palavra para o nosso coração, para a nossa vida. Texto que nos fala, Pai, sobre o Teu imenso amor para com a nossa vida. Texto maravilhoso, Pai. Texto grandioso. Texto, Pai, que nos ensina que o Senhor nos amou primeiro. Por isso, Pai, nós podemos amar. Texto também que nos ensina, ó Pai, que se nós estamos no Senhor, o Senhor também, Pai, permanece em nós. E nós demonstramos o amor que temos para com o Senhor, para com o nosso próximo. Amando o nosso próximo como a nós mesmos, como o Senhor mesmo nos ordenou. E o nosso desejo, Pai, o pedido do nosso coração, é que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Que o Senhor derrame, Pai, sobre nós as mais ricas bênçãos. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar aí a sua vida. Irmãos, nós vamos continuar ainda na primeira carta de João, e o texto que nós vamos usar nessa noite, para nós meditarmos nele, para pregarmos o texto nessa noite, se encontra, você vai comigo um pouquinho para frente. Nós vamos na terceira carta de João. Terceira carta de João. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Terceira carta de João, versículo 1 até o versículo 8. Terceira carta de João, versículo 1 até o versículo de número 8, nos diz assim, a palavra do Senhor. O presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos da tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus fale ao nosso coração? Senhor, nós queremos, ó Deus, nessa hora, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor use, Pai, da tua boa vontade. Que o Senhor use, Pai, do teu Santo Espírito, Pai, que habita em nós, para abrir, Pai, a nossa mente, abrir, Pai, o nosso coração, para ouvirmos, ó Deus, a mensagem do Senhor para o nosso coração. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conta-se que certa vez, um funcionário recebeu do seu patrão, estava ali
uma ordem, esse funcionário foi, realizou ali a ordem do patrão, e o patrão não ficou muito satisfeito com o resultado, né, do trabalho. Conta-se que o patrão então foi, comprou ali um saco cheio de esterco, foi até a casa desse funcionário e entregou na mão daquele funcionário. E falou para ele, o funcionário olhou bem para aquilo e falou, mas para que eu vou fazer com isso? Ele falou, não, isso aqui é o resultado do seu serviço hoje. E disse que aquele funcionário, então, pegou aquele saco, levou para dentro, e passou mais ou menos um tempo, depois aquele funcionário, então, pega aquele mesmo saco e chega para o seu patrão e entrega aquele saco. Quando o patrão abre, ele ficou surpreso de ver que ali dentro tinha coisas boas, coisas de qualidade. E o patrão então vira para o funcionário e fala o seguinte, mas o que significa isso? Quando eu lhe entreguei isso, eu lhe entreguei cheio de coisa de vaca, de estrume de vaca, e agora você me devolve com essas coisas boas? A resposta do funcionário foi, cada um de nós oferece aquilo que tem. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, a terceira carta de João, ela está fechando essa série. Primeira, segunda e agora ela fecha, então. E a terceira carta de João, ela é bem interessante, porque ela é uma carta que ela é curta. Ou seja, ela tem apenas um capítulo. E se você olhar aí, você vai ver que ela tem apenas 15 versículos. Mas, irmãos, é uma carta maravilhosa. E sabe por que é uma carta maravilhosa? Porque ela nos apresenta um crente maravilhoso. Ela nos apresenta um homem de Deus. Ela nos apresenta realmente um crente feliz. Ela nos apresenta um crente que ama a Deus, que anda de acordo com a vontade de Deus. E esse crente se chama Gaio. Então, quando você olha para os 8 primeiros versículos, você vai ver que João se identifica a Gaio, falando que ele é o presbítero, ou seja, o presbítero ao amado Gaio. Ou seja, esse homem, quando eu olho para a vida dele, quando eu estudo um pouco a respeito da história desse homem, desse líder ali naquela igreja, eu fico maravilhado de ver como que existe homens, crentes, cristãos verdadeiros, à luz da palavra que nós podemos espelhar. Às vezes nós lembramos de Abraão, às vezes nós lembramos de Isaac, às vezes nós lembramos de Jacó, de José, do grande apóstolo Paulo, mas às vezes nós não damos atenção a esses grandes homens, a essas grandes mulheres que são narradas também a sua história, a sua biografia na palavra de Deus. E quando a gente estuda a biografia de Gaio, a gente fica maravilhado. Então eu quero falar com você nessa noite, eu quero estudar um pouquinho, eu quero falar um pouco com você sobre a história desse grande homem de Deus chamado Gaio. E Gaio tem muita coisa para nos ensinar. A primeira coisa que Gaio nos ensina é que Gaio é alguém que anda na verdade. É interessante que quando João fala assim, o presbítero, o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. E é interessante que a verdade aqui não é um conjunto de ideias. A verdade aqui se refere à pessoa de Jesus Cristo. Gaio é alguém que anda na verdade. Gaio é alguém que conhece a Jesus. Gaio é alguém que é convertido por Jesus. Por isso, quando João faz essa saudação, João saúda esse homem de Deus, esse homem que foi salvo, esse homem que foi alcançado pelo Evangelho, esse homem que foi transformado pelo Evangelho e que agora ele anda na verdade. Mas é interessante que João, quando ele faz essa saudação, ele não para por aí. João nos mostra algumas qualidades, algumas coisas que nós encontramos na vida de Gaio. Por exemplo, olha só, João no versículo 2 diz assim, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade.
e saúde, assim como é próspera a tua alma. Irmãos, é maravilhoso. João fala que ele anda na verdade, mas João também fala que Gaio é alguém que tem uma alma próspera. Gaio é alguém que é próspero, não só materialmente, mas principalmente espiritualmente. É maravilhoso quando a gente olha para a vida desse homem. João diz que faz, né? Aqui o versículo 2: faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Irmãos, uma alma próspera é uma alma que realmente ama a Deus, é uma alma que realmente serve a Deus, e é uma alma que ela deixa sobressair essa questão. Gaio é alguém que anda na verdade, Gaio é alguém que tem uma alma próspera, mas Gaio também é alguém que, de acordo com o versículo 3, veja bem, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Gaio também, primeiro é alguém que anda na verdade, Gaio é alguém que tem uma alma próspera, mas Gaio também é alguém que tem um testemunho maravilhoso. João fala que ele recebeu notícias, que ele ouviu de pessoas o testemunho de Gaio. Essas pessoas falaram que Gaio, ele anda na verdade. Gaio é alguém que vive o evangelho. Gaio é alguém que conhece o evangelho. E as pessoas também conhecem o evangelho através da vida desse homem. Nós poderíamos dizer que Gaio é o exemplo de um crente que edifica. Gaio é o exemplo de um crente que edifica. Ele edifica porque ele anda na verdade. Ele edifica porque ele tem uma alma próspera. Ele edifica porque ele tem um bom testemunho. E esse testemunho chega até João. E João então escreve essa carta, e João então diz para esse homem de Deus: pois fiquei sobremodo alegre. O testemunho de Gaio é um testemunho que gera alegria, que gera felicidade no apóstolo João. E ele continua dizendo, né, pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho na verdade e como tu andas na verdade. Eu fico imaginando aqui aqueles irmãos chegando e sentando com o apóstolo João e conversando com eles. E aí então João pergunta: e aí, como vai Gaio? E aqueles crentes então respondem: Gaio vai muito bem. Passa por algumas lutas, algumas provações, como todos nós cristãos passamos. Mas como é bom ver que Gaio, ele anda na verdade. Gaio é alguém que testemunha de Jesus. Gaio é alguém que fala de Jesus. Irmãos, nós estamos precisando de homens e mulheres nesse tempo. Homens e mulheres que andam na verdade. Homens e mulheres que têm uma alma próspera. E a alma próspera é aquela alma que quando ela chega, você chega perto dela, você sempre leva algo de bom. É aquela pessoa que você gosta de ouvir. É aquela pessoa que você gosta de conversar. É aquela pessoa que nos momentos tristes da sua vida, você gosta de estar perto, porque você sabe que ela tem uma palavra que vai edificar você. Mas é também uma pessoa, nós estamos precisando de homens e mulheres que tenham um bom testemunho. Hoje, irmãos, com a rede social, é muito fácil nós negarmos o nome de Jesus. É muito fácil nós falarmos que nós vivemos e demonstrarmos que nós não vivemos aquilo que nós falamos. Mas Gaio é alguém que anda na verdade.
Gaio é alguém que tem uma alma próspera. Gaio é alguém que tem um bom testemunho. Ou seja, Gaio é o exemplo de um cristão que edifica. E assim como ele, você e eu somos desafiados, nós somos chamados a edificarmos. Nós somos chamados a conhecer a verdade, a andar na verdade e servirmos a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Nós somos chamados também para termos uma alma próspera. Mas nós somos chamados também para testemunharmos a respeito de Jesus. Mas Gaio é um excelente exemplo para nós. Primeiro, porque é um exemplo que nos edifica. Segundo, também, porque o exemplo de Gaio nos estimula. O exemplo de Gaio nos estimula. Eu gosto muito dessa expressão, estimular. É aquele exemplo que leva você a olhar e falar assim, nossa, eu gostaria de ser assim. E é interessante que olha o que João diz. João diz assim, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso faze mesmo quando são estrangeiros. Ou seja, Gaio é um exemplo que estimula. E de que forma que ele faz isso? Incentivando. Gaio é um incentivador da obra. Gaio é um incentivador da igreja. Gaio é alguém que incentiva o seu próximo, incentiva as pessoas a agirem e fazerem sempre o melhor. João fala bem isso, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E aí, Gaio continua, e fazem mesmo quando são estrangeiros. Ou seja, Gaio incentiva tanto aqueles que estão ali com ele, como também aqueles que são estrangeiros. Nós precisamos estimular as pessoas. Nós precisamos levar as pessoas sempre a tirarem o melhor de si. E é interessante, irmãos, que para jogar as pessoas para baixo, isso é muito fácil. Mas como é bom quando você estimula as pessoas. E como é bom quando você vê as pessoas reagindo, as pessoas tirando o melhor de si. E o melhor de Deus está aí dentro de você. E o melhor de Deus tem nome. E o melhor de Deus chama Jesus Cristo. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Agora cabe a nós tirarmos esse melhor de Deus que está em nós para fora. É trazer isso que está dentro para fora. Por isso eu gostaria de dizer para você nessa noite, seja um crente que estimula, seja um crente que incentiva. Porque errar, irmãos, todos nós erramos. Mas só erra quem tenta. Só erra quem tenta. Quem não tenta, não erra. Mas quando as pessoas errarem, que nós possamos entender, que nós possamos ser um ombro amigo e sempre incentivar a melhorar. Como uma professora de canto, né? A primeira professora de canto que eu tive, eu e a Aline lá em Ourinhos, ela sempre falava para nós, né? Ela ia, irmãos, a gente era ruim. Eu acho que eu melhorei um pouquinho, mas eu era ruim. E às vezes ela olhava para mim e ela falava assim, pastor, tem um canto que diz que é sempre melhorando no Senhor. Existem pessoas que sabem tirar o melhor da gente. Existem pessoas também que só sabem destruir aquilo que você tem de melhor. Gaio é alguém que tira o melhor das pessoas. Gaio é alguém que estimula as pessoas. E ele faz isso intercedendo. E ele faz também agindo como cooperador. Gaio é alguém que coopera com o estrangeiro.
Gaio é alguém que coopera com outras pessoas. Por isso, nós temos esse registro. Irmãos, e a palavra de Deus nos ensina e nos mostra grandes cooperadores. Homens e mulheres que foram cooperadores para a obra de Deus. Quando você abre, por exemplo, Romanos, no último capítulo de Romanos, Paulo agradece aos seus cooperadores. Paulo agradece aos irmãos, às irmãs que o ajudaram na caminhada, que o ajudaram a chegar até onde ele chegou. Eu lembro de Paulo agradecer por Priscila, por Áquila e tantos outros irmãos, está lá no último capítulo da carta aos Romanos. Nós vemos também Pedro agradecendo os seus cooperadores. Nós vemos também, irmãos e irmãs, o próprio Senhor Jesus mesmo nos mostrando a importância dos cooperadores. São aquelas pessoas que muitas vezes não aparecem, mas são aquelas pessoas que estão orando por nós. São aquelas pessoas que realmente, nos momentos mais difíceis da nossa vida, são elas que estão ali. São aquelas pessoas que chegam para nós e dizem assim, bom ânimo. Não deu certo agora, por que será que não deu? Vamos tentar novamente, tente novamente. São cooperadores. Gaio é alguém que coopera. Gaio é alguém que estimula. E ele faz isso de que forma? Incentivando. Ele faz isso agindo como cooperador, ou seja, cooperando, mas ele vai mais longe também. Gaio, ele estimula sustentando. Veja que o versículo continua, o versículo 6. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando em sua jornada por modo digno de Deus. Esse encaminhar aqui, irmãos, não é só simplesmente falar tchau, vai embora. Não, Gaio é alguém que hospeda, é alguém que incentiva, mas é alguém também que sustenta. Ou seja, Gaio deu um teto. Gaio deu um lugar de descanso. Gaio deu um prato de comida. Gaio deu uma noite, ou uma semana, ou às vezes um mês de descanso para esse pessoal que estavam pregando a palavra. Nós precisamos entender que Deus nos abençoa para abençoarmos também outras vidas. Por isso nós olhamos para o exemplo de Gaio e nós vemos aqui um crente que edifica, um crente que estimula, incentiva, olha só, ele incentiva, ele coopera e ele ainda sustenta. E olha só o versículo de número 7. Diz assim, pois por causa do nome, foi por causa de Jesus, foi que essas pessoas saíram, nada recebendo dos gentios. Elas não recebem nada dos gentios, mas elas recebem do povo de Deus. Elas não receberam nada dos gentios, mas elas receberam desse grande homem de Deus chamado Gaio. Deus nos chama hoje para sermos como Gaio. Um crente que edifica, e como que nós edificamos? Primeiro, na verdade. Segundo, tendo uma alma próspera. E terceira, dando um bom testemunho. Mas nós também somos chamados para sermos um crente que estimula. Como nós fazemos isso? Primeiro, incentivando o nosso próximo. Segundo, agindo como cooperador, cooperando com o nosso próximo. E terceiro, sustentando. Lembre-se, Deus sempre nos dá muito mais do que o necessário. Mas em terceiro e último lugar, o que eu gostaria de deixar para você hoje, olhando para a vida desse grande homem, desse exemplo de cristão, esse cristão que edifica,
esse cristão que estimula e agora também é um cristão, um exemplo de cristão para nós, que se compadece. Que se compadece. Veja o último versículo, o versículo de número 8. Diz assim: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Irmãos, Gaio é alguém que se compadece. E é interessante que Gaio se compadeceu desses missionários, desses pregadores itinerantes, homens e mulheres que por causa do nome, por causa de Jesus Cristo, saíram e estavam fazendo aquilo que Romanos capítulo 10 nos diz. E Romanos capítulo 10 nos diz assim, né? Porque o fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4. E aí, quando você vai continuar a leitura de Romanos, você vai ver que Paulo fala assim: não perguntes ao teu coração quem vai para o céu. E não perguntes também ao teu coração quem vai para o inferno. Aqui usando uma linguagem, parafraseando o texto. Porque Paulo diz assim: porque a palavra de Deus diz, com o coração se crê, mas com a boca se confessa que Jesus Cristo é Senhor. Mas como confessarão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aí Paulo fecha dizendo: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que anunciam o evangelho da salvação. O evangelho precisa ser pregado, mas nós precisamos também compadecer. Nós precisamos compadecer do nosso próximo. Nós precisamos compadecer daqueles homens e mulheres que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador. Quantas pessoas você não conhece? Quantas pessoas que de repente estão perto de você que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus? Irmãos, a solução é Jesus. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos falar de Jesus, porque quem pode mudar a vida das pessoas é Jesus. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é quem nos leva para o céu. Nós precisamos nos compadecer. Jesus mesmo, no texto de Mateus, capítulo 9, nos diz que Jesus se compadeceu daquela multidão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Elas estavam aflitas. Jesus se compadeceu delas. Jesus se compadeceu de você. Jesus se compadeceu de mim. E agora nós encontramos aqui o exemplo de um homem de Deus que se compadece. Alguém que abriu a porta da sua casa, alguém que abençoou a vida daqueles missionários, alguém que realmente entendeu que eles estavam fazendo a obra de Deus. Em contrapartida, nós temos um exemplo negativo nessa carta, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Olha para o versículo de número 9. Se tem Gaio nessa igreja, que é o exemplo positivo, nós temos também um outro exemplo negativo nessa mesma igreja. Veja, o texto diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja.
se nós temos um exemplo positivo de alguém que se compadece, nós temos o exemplo negativo desse Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, trazendo para a nossa linguagem, é aquela pessoa que gosta de mandar na igreja, é aquela pessoa que não deixa os outros hospedar, ela não hospeda, mas não deixa também os outros hospedarem. Esse é o Diótrefes. Mas eu quero chamar a sua atenção não para o exemplo negativo, mas eu quero chamar a sua atenção para o exemplo positivo, que é o que nós precisamos hoje. Nós precisamos de homens e mulheres que se compadeçam. Como eu disse aqui hoje na escola dominical, as pessoas que Deus usa são aquelas pessoas que se preocupam com pessoas. Porque quando você se preocupar com as pessoas, você vai se compadecer delas, aí você vai orar por elas. E quando você orar por elas, Deus vai te dar uma mensagem na sua mente e no seu coração. Deus vai falar: eu ouvi a tua oração e agora prego o evangelho para ela. Fale de mim para ela. Deus nos manda pregar o evangelho. Quando nós pregamos o evangelho, nós fazemos porque nós compadecemos do nosso próximo. Nós sabemos, irmãos, que a única solução é Jesus Cristo. Só Jesus pode libertar. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode fazer de você uma nova criatura. Só Jesus pode mudar a sua vida. Só Jesus pode mudar a sua história. Por isso, compadeça das pessoas. Fale de Jesus para elas. Nós somos chamados para pregar e pregar o Evangelho. E o Evangelho é Jesus. Nós temos aqui um exemplo de um grande homem de Deus. Nós temos aqui um exemplo de um grande homem de Deus. Às vezes nós falamos muito pouco, porque nós temos os nossos heróis bíblicos, nós temos os nossos Josés, nós temos os nossos Paulos, e muitas vezes nós esquecemos de Gaio, nós esquecemos de Priscila, nós esquecemos de Áquila, nós esquecemos de tantos outros homens e mulheres que a palavra de Deus deixa registrado para nós, que são servos do Senhor, que são homens de Deus, mulheres de Deus. Eu gosto muito de Hebreus, que diz o versículo lá, né? Homens, Hebreus capítulo 11, diz assim que, tem um versículo lá que diz assim: homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno. E eu gosto muito de Hebreus, porque Hebreus, ele vai nos mostrar, e ele termina o capítulo 11, né, que é a galeria da fé, ele diz assim, olha, e é tremendo, né, quando a gente olha e vê essa galeria da fé, né, diz o capítulo 11, termina assim a palavra do nosso Deus, né? Ora, versículo 39. Vou começar no 37. Eu tenho que começar no 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas,
pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles morreram crendo na promessa. Nós já temos a promessa. A promessa é uma realidade, e a realidade é Jesus Cristo. Irmãos, a nossa realidade é Jesus Cristo. Por isso que Gaio é esse excelente exemplo para nós. Exemplo de cristão. Então, de repente, você está aí, né, nesse período aí de quarentena, aproveite para estudar um pouco mais sobre a vida desses homens e mulheres de Deus. Homens como Gaio. E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte para você. Lembra do início? Quando o patrão levou lá para o funcionário um saco cheio de esterco, e ele recebeu o mesmo saco, mas com um conteúdo diferente. E quando ele pergunta, o funcionário diz, né, cada um dá aquilo que tem. Olha que exemplo para a nossa vida nessa noite. Gaio é alguém que nos deu nessa noite um exemplo que edifica. E ele edificou na verdade, ele edificou com uma alma próspera e ele edificou com o seu testemunho. Mas ele também nos estimula, e ele nos estimula a interceder, a cooperar e também a sustentar. Mas ele também nos mostrou que nós precisamos compadecer das pessoas. E quando nós compadecemos das pessoas, nós oramos por elas. E quando nós oramos por elas, Deus ouve a nossa oração. E quando Ele ouvir a nossa oração, Ele vai abrir as portas para que você e eu possamos pregar o Evangelho para essa pessoa. Por isso, minha irmã, se você de repente está aí com um marido que ainda não é crente, ore, compadeça dele, ore para Deus. Você, meu irmão, que de repente a sua esposa ainda não é crente, se compadeça, ore. Para vocês, pais, que os filhos ainda não são crentes, ore por eles. Deus vai ouvir e Deus vai abrir as portas para que o Evangelho possa ser pregado. Então, vamos ser crentes, vamos ser cristãos, como Gaio. Cristãos que edificam, cristãos que estimulam e cristãos que compadecem. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa olhar para esse grande exemplo de homem de Deus e alicerçar, fazer dele um exemplo para a sua vida espiritual. Alguém que anda na verdade, alguém que tem a alma próspera, alguém que tem um bom testemunho, alguém que estimula, alguém que coopera, alguém que vamos assim dizer, que sustenta e, acima de tudo, alguém que se compadece. Vamos nos compadecer. Compadeça do teu próximo. Ore por ele. E, acima de tudo, pregue o Evangelho para ele. O Evangelho é Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por esses grandes exemplos, ó Pai, de homens e mulheres que o Senhor deixou registrado, Pai, na tua palavra, Pai, para nós. Pai, eu quero te pedir uma bênção especial sobre os nossos irmãos, sobre as nossas irmãs, reunidos, ó Pai, aqui nesta noite.
Que o Senhor derrame, Pai, bênçãos sem medidas. Que o Senhor derrame, Pai, a tua graça, o teu amor e a tua fidelidade. E que nessa semana, Pai, o Senhor dê a eles, dê a elas a oportunidade para pregar o teu evangelho. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos mandar um abraço aqui para o pessoal que está aqui conosco, né? Que Deus possa abençoá-los. Vamos continuar orando aí pela nossa cidade, né? Pelo nosso estado, pela nossa nação. E eu quero também aqui dizer o seguinte, né? Para você que está aí, que ainda não teve a oportunidade, então, assista lá o trabalho que o nosso coral fez. Parabéns aí aos irmãos do coral, ficou bem legal. Parabéns ao nosso irmão Felipe ali, que fez a edição. Ficou bem legal mesmo, vale a pena. E você que ainda não se inscreveu lá no canal do YouTube, né, da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Capivari, ajude a gente, se inscreva lá. O nosso irmão presbítero Edson já tem subido, até o coral já está lá. Então, dê uma olhada lá, Igreja Presbiteriana de Capivari. Uma outra coisa também importante, irmãos, é o seguinte, dia 20, nós vamos sortear, né, 2 Bíblias, e está lá na página da igreja. Então, você marca lá os seus amigos, veja lá como que funciona e passa. Tá? Serão 2 Bíblias, tá lá na página da igreja. Manda lá para os seus amigos, marque eles lá, veja o que tem para fazer. Vai que você ganha essas 2 Bíblias, você pode ficar com uma para você e a outra doar. Ou de repente você já tem a sua, você doa essas 2 Bíblias. Tá? Tá lá na página da nossa igreja. Tá bom? Contamos aí com o seu apoio. Vamos mandar um abraço, então, aqui para o pessoal que está aqui conosco, né? Abraço aí para a nossa irmã Meire, para a Mirelle, para o Fabiano. Abraço também para o seu Antônio, para a dona Marlene. Abraço para a Andréia, para o Rildo, o Renan, o Renzo. Né? Abraço também para a Edileuza, para o seu esposo. Né? Fizemos ali ontem, né, uma live ali no chá para a Edileuza ali, foi muito legal. Ficou bem legal mesmo. Deus abençoe, viu, Edileuza? Deus abençoe também a Angélica, né? Lá de Ourinhos, né? Lá da Vila Odilon. Deus abençoe, viu, Angélica? Você, seu esposo, tá? Sua filha. Deus abençoe vocês aí. Manda um abraço para sua mãe e para seu pai. Tá? Abraço também para o nosso irmão Ronaldo, com a família lá do bairro Caxambu, lá em Conceição dos Ouros. Abraço para a Ana Angélica, Alessandro, Camila, Carolina, Júlia, Guilherme. Abraço também, né, para a dona Neide, aí, para o seu Enos, né? Abraço para a Mara, abraço também para a Vilma, abraço também para o seu Antônio Vieira, abraço para a Nelly, né, para o Vladimir, para o Mateuzinho, abraço também para o Sebastião, para a Marlene, né, ali para o Rafael também, abraço também para o nosso irmão Fábio, para sua família, abraço também para a nossa irmã Irene, para o presbítero Timóteo, lá em Conceição dos Ouros, abraço para a Mona Lisa, né, para a Solange, para toda a família, abraço também aqui para o Edson, né, para a Eunice, abraço para a Josiane Almeida, Deus abençoe Josiane, abraço para a dona Regina, abraço também para a Sandra, né, para a Bia, abraço para o Maurício, para a Fabiana e também para a Sara, abraço aí para a Maria Cileide, para o seu Pedro, para o Bruno, abraço para a dona Laodiceia, para o presbítero Léo, para a Priscila, para o Luquinha, para a Marina, abraço para a dona Irene, abraço para o Dario e para toda a família lá em Conceição dos Ouros, abraço para o Luciano, para a dona Marilice, né? Abraço aí para o Zé Carlos Brits, para a Mirella, abraço também para a Rutinha, abraço para o seu Zé Maurílio, para a Divina, abraço aqui para a Priscila, para a dona Isaura, abraço também para a Maria Helena, né, tia do Fábio aqui, e também abraço para a Tatiana, para a dona Irenice, para toda a família, ok? Irmãos, é muito bom ter vocês aqui com a gente, né? Se você sinta-se aí abraçados, ok? Deus possa abençoar ricamente a sua vida, né? E lembre-se aí, uma semana abençoada, que seja ela vivida na presença do Senhor. E lembre-se, tudo isso vai passar. E em nome de Jesus, nós vamos poder nos reencontrar pessoalmente, né? E quando chegar a hora, chegar esse momento, vamos aproveitar. Vamos valorizar mais, né,
as pessoas. Lembre-se, as pessoas que Deus usa são aquelas que se preocupam com pessoas. Então, veja o exemplo de Gaio e seja um exemplo. Ok? Deus abençoe você. Uma boa semana. Firmado na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.